E aí, pessoal, tudo belezinha? Bora para mais um vídeo. E é o seguinte, eu não falei que isso ia virar uma série? Isso vai virar, já virou uma série. Já vou até montar a playlist, né? Fulano e o poder do capitalismo de comprar convicções. Mas se bem que aqui não sei se é bem isso, né? Porque o sujeito que eu vou trazer aqui no de hoje é capitalista de verdade, tá? No sentido de ter capital, de ser dono de meio de produção, mas enfim, deixa quieto, né? Então a bola da vez de hoje é o Eduardo Moreira, né? Eduardo Moreira do Antigo Testamento e o do Novo Testamento, né? E olha, eu vou dizer para vocês que é difícil encontrar coisa do Eduardo Moreira, hein? Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela, um minutinho. Quer ver? Só para vocês terem uma ideia da dificuldade que é para vocês achar material do Eduardo Moreira da época do Antigo Testamento. Vocês estão vendo isso, gente? Vocês estão vendo isso daqui? Vou até ficar numa tela maior aqui só para vocês verem. Olha aí, ó. Vídeo indisponível. Este conteúdo não está disponível neste domínio de país devido a um mandado. Olha o título aqui, ó. Olha o título aqui, ó. Eduardo Moreira em passeata direitista detonando Lula e Dilma. Não está disponível devido a um mandado. Pois é. Pois é, galera. Não está disponível devido a um mandado. Então, como diz aquele velho ditado, né? Quem não tem cão, caça com gato, né? Então vamos caçar com com o pouquíssimo que eu consegui achar, né? Vou compartilhar a tela aqui de novo, tá? E vamos ver uma fala do Eduardo Moreira da época da Jovem Pan. Deixa eu ver se está aparecendo aí para vocês. Tá. Tá aparecendo, vou para essa tela aqui um pouco maior e vamos lá. Eu acho um absurdo, leviano, desonestidade intelectual e, apesar de não ser advogado, acho que isso é ilegal no campo jurídico também. O candidato Haddad ser colocado numa peça publicitária na televisão como Haddad é Lula e Lula é. Não, peraí, eu vou voltar, gente, para não atrapalhar o vídeo, eu vou voltar, mas assim, olha que curioso, olha que engraçado o Eduardo Moreira. É, o Eduardo Moreira, ele sofre dessa síndrome de tudólogo, pelo visto não é de hoje, tem tempo, né? Não, eu não sou advogado, mas eu acho que seria. Ou seja, ele está falando num veículo ali para um monte de pessoas. Não, não, mas eu acho, gente, assim, eu não sei porra nenhuma disso aqui, tá? Mas eu acho, eu acho. Eu só achei engraçado, gente, mas vamos lá, vamos lá. Eu acho um absurdo, leviano, desonestidade intelectual e, apesar de não ser advogado, acho que isso é ilegal no campo jurídico também. O candidato Haddad ser colocado numa peça publicitária na televisão como Haddad é Lula e Lula é Haddad. Simplesmente porque Haddad não é Lula. Haddad é Haddad. É alguém que já foi ministro da Educação, é alguém que já foi prefeito da maior capital que existe no Brasil e que deve ser avaliado pelo eleitor por aquilo que é, por aquilo que fez e por aquilo que imagina-se que possa fazer pelo país. Lula não vai governar. Lula está preso, sabe-se lá por quanto tempo. Condenação de 12 anos. Durante o próximo termo, talvez pelos próximos 2 termos, esteja ainda atrás das grades. O eleitor que vota em Haddad achando que está votando em Lula está cometendo um erro induzido por uma falsidade ideológica, na minha opinião, cometida pelo PT. Aos eleitores fica a mensagem de que eles devem votar no candidato que vai sentar. Porra, mas espera aí, falsidade ideológica? Tá, eu lembro desse slogan. É... Haddad é Lula, Lula é Haddad. Mas não é falsidade ideológica, gente. Isso aí, qual era a situação? Vamos lá. Os mais jovens que não lembram, vou contextualizar. Lula estava preso,
O PT ainda estava definindo essa questão. O PT, até os 44 do segundo tempo, segurou o nome do Lula ainda, porque tinha esperança de que ia reverter aquela aberração, não reverteu a tempo, e aí se decidiu bem em cima da hora que o candidato seria o Haddad. Não teve tempo, gente, para fazer de fato uma campanha robusta. Então, esse slogan, Lula é Haddad, Haddad é Lula, significa que é o PT. Olha, gente, aqui, ó. Não, infelizmente, não podemos vir com Lula devido ao problema que vocês já sabem, né? Aquela farsa, aquele golpe, aquela bandidagem da Lava Jato. Mas o Haddad é o representante do projeto do PT. Está aqui, então, o representante do PT. O que tem de falsidade ideológica nisso? Eu não entendi essa construção dele, mas tudo bem, vamos continuar ouvindo aqui. É bem sucinto, é rápido esse videozinho dele aqui. Estar na cadeira de presidente da República. O eleitor que votou em Dilma, achando que estava votando em Lula, viu um mandato completamente diferente, e aqui não vai nenhuma avaliação de um ou de outro, mas um mandato completamente diferente, que levou o Brasil para um rumo totalmente diferente daquele que se imaginava que teria, mantendo-se as. É engraçado, né, que o Eduardo Moreira disse aí que ali não iria avaliação nem de um e de outro, mas notem o que é difícil achar qualquer coisa do Eduardo Moreira defendendo a questão do golpe da Dilma. Mas o que eu consegui achar foi algo assim de 13 segundos, muito rápido. E olha o que ele disse aqui. Acabou a fase de uma presidente que não tem mais a menor condição de governar. Acabou a fase de um ex-presidente que ridiculariza todo mundo com palhaçada. Acabou a fase de um presidente do Congresso. Pois é, como é um vídeo muito curto, vamos ouvir de novo? É naquele estilo da Globo, vale a pena ver de novo? Vamos ver. Acabou a fase de uma presidente que não tem mais a menor condição de governar. Acabou a fase de um ex-presidente que ridiculariza todo mundo com palhaçada. Acabou a fase de um presidente do Congresso. Ou seja, acabou a fase, vamos lá, palavras do Eduardo Moreira, né? Acabou a fase de uma presidente, ou seja, ele está se referindo a Dilma, evidentemente, de uma presidente que não sabe governar. Acabou a fase de um ex-presidente que ridiculariza todo mundo com as palhaçadas. Aí ele está se referindo ao Lula. Inclusive tem uma legenda embaixo. Isso aqui. Acabou a fase de uma presidente que não tem mais a menor condição de governar. Acabou a fase de um ex-presidente que ridiculariza todo mundo com palhaçada. Acabou a fase de um presidente do Congresso. Então, gente, pois é, esse aqui é o Eduardo do Antigo Testamento, né? Defendeu o golpe da Dilma, defendeu a prisão do Lula, defendeu tudo, qualquer tipo de golpismo. Farsa já, né? Que foi feita para destruir o Brasil, tá aí. Este era o Eduardo Moreira de bem pouquinho tempo atrás, sabe? Que inclusive vocês viram ali, eu botei o vídeo no. Tinha um canal que eu achei com um vídeo dele numa passeata direitista bolsonarista detonando Lula e Dilma, e ele simplesmente o conteúdo é indisponível por mandado, devido ao mandado. Quem tem grana tem, né, gente? A gente faz merda. Ou como eu queria ter grana assim, pra eu apagar todas as merdas que eu fiz, todas as merdas que eu falei, imagina. Mas ele pode, né, gente? Ele pode ter falado um monte de bosta e falou. Ele pode ter feito um monte de bosta e fez. Mas tem grana e apaga a porra toda, né? E aí é o seguinte, mas como vocês bem sabem, o Eduardo Moreira de hoje, aqui é tudo no improviso, tá? Não tem edição, não tem nada. Eu vou procurar aqui ao vivo. Agora vamos ver como é que é o Eduardo Moreira do Novo Testamento. Eduardo Moreira do Novo Testamento, vamos ver. Ó, Eduardo Moreira. Deixa eu digitar aqui, vamos lá. Ó, Moreira Lula. Vamos lá. Opa,
Deixa eu ver se eu acho aqui uma questão interessante do Eduardo Moreira. Conteúdo mais novo, né, gente? Assim, não vou no conteúdo antigo, não. É bem Novo Testamento mesmo agora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou até compartilhar a tela com vocês para vocês acompanharem junto comigo, tá? Vocês verem a procura aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Ah, então, isso aí. Então vamos ver o Eduardo Moreira do Novo Testamento, né? ICL, Mercado e Investimentos. Mas eu queria ver um conteúdo do próprio, né? Do próprio Eduardo Moreira e não dos jornalistas. Não dos jornalistas, no caso, né? Mas vamos lá, ó. O governo Lula passa pelo momento mais difícil, impactado pelo preço dos alimentos. Aqui é conteúdo mais antigo, ó, tá vendo? Empresário Eduardo Moreira fala como é ser de esquerda e parecer de direita. Não quero nem abrir isso aqui. Tô fora. Há 10 meses atrás, Eduardo Moreira faz análise precisa da fala de Lula sobre juros antes do discurso do presidente. Vamos ver isso aqui? Vamos ver, vamos ver. Opa, Ruim em relação aos deixa caminhos. eu voltar aqui. O Roberto Voltar aqui. Campos Neto, quando era presidente do Banco Central, ele gerou uma expectativa muito ruim em relação aos caminhos que o país estava tomando. As declarações dele eram sempre no sentido de o fiscal está me preocupando demais, a inflação isso, a inflação aquilo. E aí o que aconteceu? As expectativas pioraram absurdamente. Quando o Galípolo assume o Banco Central, vamos lembrar, ele assume depois do país ter incendiado com o mercado, depois do dólar ter ido a 6,30. Ele está tentando falar o seguinte, olha só, eu vou seguir com aquilo que foi combinado, vocês podem assim esperar de mim previsibilidade, essa é a grande mensagem de ontem dele. Vocês podem esperar não só de mim e do colegiado aqui, vocês podem esperar previsibilidade. A gente não falou que ia subir 1%? Vai subir. A gente falou que na próxima vai subir 1%. Vai subir também. O presidente do Banco Central não pode dar um cavalo de pau num mar, sabe, revolto, de uma hora para outra. Já estava praticamente demarcado a necessidade da subida de juros pelo outro presidente, e o Galípolo fez aquilo que ele entendeu que deveria fazer. Eu já esperava por isso não é nenhuma surpresa para mim, e acho que vocês também da imprensa já esperavam por isso. Eu não esperava milagre. Eu esperava que as coisas acontecessem da maneira que ele entendeu que deve acontecer. O Roberto Campos Neto, quando era presidente do Banco Central, ele... Foi isso. Aqui vocês viram, né? Vocês viram aqui o Eduardo Moreira estava defendendo aquela questão da subida dos juros, né? E defendeu até bem, porque ele tem razão, é verdade. Mas eu acho que eu nem preciso mostrar aqui vídeos do Eduardo Moreira, porque hoje o Eduardo Moreira meio que morde a sopra o governo Lula, né? Ele elogia de um lado, critica do outro. Tem críticas válidas, eu admito, outras não, tá? Mas tem críticas válidas também. Mas hoje ele é praticamente ali, ele coaduna, acaba concordando com muita coisa, acaba realmente concordando com o governo Lula, acaba defendendo, muito embora tenha essa relação aí que é difícil de entender com os web comunistas, né? Que a maior parte deles são antipetistas, né? Como o Jones Manuel, como Ian Neves, como o Gustavo Gaiofato, por exemplo, né? Como o João Carvalho, enfim. Os caras são antipetistas e têm uma relação ali muito próxima com o Eduardo Moreira e tudo mais. E aí a pergunta que fica é a mesma que eu fiz nos outros vídeos, tanto o vídeo do Leandro Forte quanto o vídeo do Mauro Lopes. Quem é o verdadeiro Eduardo Moreira? É aquele que defendeu o fora Dilma, que defendeu o golpe da Dilma, que defendeu, xingou o Lula, fica ridicularizando a gente, defendeu o golpe da Dilma, defendeu prisão do Lula, que falou que era uma desonestidade do PT, um slogan de campanha que era totalmente legítimo ali, né? Haddad é Lula, Lula é Haddad. Era o que o PT tinha de saída naquele momento, devido à situação terrível que enfrentou, com o Lula preso ali,
o PT tentou segurar o nome do Lula até onde deu, quando viu que não dava realmente para reverter aquela situação. Naquele momento, lançou o Haddad. Mas enfim, quem é o Eduardo Moreira? Aquele é o verdadeiro? Ele continua pensando isso, sendo antipetista, sendo um cara assim, sei lá, mais cirista? Ou não? É um Eduardo Moreira que entende que o PT e o Lula é o melhor projeto de país que a gente tem, de fato, entende a situação do fascismo. Fica aí para nossa reflexão, principalmente para a reflexão de vocês. E ó, galera, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, porque é difícil, hein? É difícil encontrar material desse cara. Vocês viram lá, mandado, gente. Não é brincadeira. Mandado. Mandado. Ah, e antes de terminar o vídeo, e hoje tem essa relação, um ponto que eu lembrei aqui agora de trazer. Não só tem essa relação aí com os webcomunas, né? Como tem a questão do curso do ICL Eterno, né? Aquele acesso vitalício, tem os cursos para ensinar você a ser um bom especulador, né? E aí os webcomunistas chamam ele de revolucionário, inclusive, né? Por exemplo, lógica dos webcomunistas hoje. Esse cara, ex-banqueiro, que tem curso para você virar especulador, esse é o revolucionário. Esse é revolucionário, né? Esse vai fazer revolução. Confia. Lula e Haddad são dois neoliberais vendidos, né? Essa é a lógica do webcomunismo no Brasil hoje. Então é isso, gente. Deixem um like aí, compartilhem o vídeo. Se puder, contribua aí com o canal. A gente está precisando, tá? Tivemos uma queda gigantesca. E vamos que vamos. Até a próxima. Valeu!